Ok, já está a gravar. Vamos então dar início a mais um encontro. Vamos então sentar-nos com a coluna mais vertical possível. Vocês já sabem, vamos nos centrar. Vamos trazer toda a nossa consciência para este momento presente, para o nosso corpo. Vamos sentir o movimento da respiração, o ar a entrar e a sair pelas nossas narinas. O movimento da respiração no nosso peito ao inspirarmos e ao expirarmos. E a cada expiração vamos soltando todo o nosso corpo, todas as tensões. Vamos relaxar profundamente. Vamos soltar todos os pensamentos. E vamos fazer um breve scan pelo nosso corpo, desde a ponta dos pés, subindo pelas pernas, até chegarmos ao topo da nossa cabeça. E vamos descontrair as partes do corpo que estão mais tensionadas. Vamos fazer uma inspiração profunda e expiramos todo o ar, soltando tudo. Vamos trazer a nossa consciência à respiração e vamos iniciar a respiração da mente natural. Respiração quaternária em 4 ciclos. Inspiramos em 4, retemos com ar em 4, expiramos em 4 e retemos sem ar também em 4. Então cada um vai fazer ao seu ritmo a partir de agora. Fazemos um último ciclo. E regressamos a uma respiração normal. Vamos trazer as nossas mãos ao nosso coração e vamos sentir
o batimento do nosso coração, sentir esse calor que se gera no nosso peito, um movimento da respiração. E vamos deixar que um sentimento de gratidão e de amor profundo brote do centro do coração, agradecendo e honrando esta vida, este corpo, este aqui e agora, com tudo aquilo que nos trouxe aqui a este momento, com todas as nossas realizações e manifestações. Vamos agradecer e abençoar toda a nossa vida, todo este dia de vida e todas as pessoas, todas as situações, todas as nossas relações. Vamos agradecer a todos os nossos guias, a todos os nossos mestres. E principalmente vamos agradecer-nos a nós mesmos, a nossa vida, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que intencionamos. Deixamos que esse sentimento de gratidão e de amor se expanda e que preencha todo o nosso corpo. Vamos visualizar no centro do coração uma luz que se expande com esse amor e que vai iluminando todo o espaço ao nosso redor. Sentir que o nosso coração pulsa esse amor e essa luz. Vamos sentir que estamos conectados ao coração do céu e ao coração da terra através de um feixe de luz que se projeta desde o centro do nosso coração até ao coração da terra. Vamos visualizar que esse feixe de luz está bem enraizado, bem ancorado no coração de cristal do planeta. E através dele, desse feixe de luz, o amor, a nutrição, o sustento e a força de todos os elementos da terra, com a sua natureza abundante e exuberante, fluem até nós, alimentando esta luz, este amor do nosso coração. Sentir essa conexão bem forte, bem estável. Vamos agradecer e vamos voltar-nos para o coração do céu, sentir que do centro do nosso coração parte também um feixe de luz que se conecta a essa dimensão do Pai, esse fogo universal, essa consciência ilimitada, absoluta. Vamos sentir que através desse feixe recebemos as bênçãos do coração do céu, do Pai, e que a nossa mente e o nosso coração são preenchidos por essa luz, pelo seu calor,
por esse fogo universal que potencia o nosso amor, a nossa luz, o nosso fogo interno. Vamos deixar que essa luz, nesta ponte que somos entre o céu e a terra, forme este túnel ao nosso redor de luz e amor. Vamos visualizar que ele se expande, criando um pilar, um campo de energia, de luz e de amor, no local em que cada um de nós se encontra. Que essa luz preenche e permeia todo o espaço físico, abençoando todas as formas e todos os seres que aí habitam, visíveis e invisíveis, com luz e amor. Então, desde o centro do coração, em forma de agradecimento e de contribuição, vamos ancorar a prece às 7 direções galácticas para que reverbere em nós e por todos os seres em todo o mundo, agora. Desde a casa esta da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos aquilo que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem os povos das estrelas e os nossos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós, agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Hunapku Eva Maya Emahu. Ayum Hunapku Eva Maya Emahu. Ayum Hunapku Eva Maya Emahu. Salva a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Oh. Gratidão, gratidão, gratidão. Amor, amor. Ok. Gratidão. Vamos retornando. Também. Então, vamos aqui iniciar esta última onda. Então, nós estamos a fechar um ciclo de 9 meses e a iniciar daqui a uns dias um novo Tzolk'in. Então, esta é uma oportunidade que nos é dada à semelhança do YEB, não sei se vocês recordam, daqueles dias fora do tempo, que precediam o dia fora do tempo, nós fazermos uma revisão. Agora podemos fazer esta revisão dos últimos 9 meses
olhar tudo aquilo que vivemos desde o dia, eu estive a ver, 10 de dezembro de 2025. Vamos analisar lua por lua todas as nossas realizações, aquilo que vivemos, não é? Porque nós, quando entramos ali no Kim 1, vimos com toda essa força do novo ser, do novo nascimento, então vamos olhar para toda essa nossa construção, esse caminho que percorremos. Vamos agradecer esse percurso, vamos ritualizar, se vocês puderem, também é bom. Vamos soltar e vamos preparar o novo ciclo, colocando novos objetivos, novas intenções, para perseverarmos neste caminho de viver o tempo como arte. Então a estrela traz este propósito para este último trecho deste grande ciclo e chegamos ao ponto, ao centro, não é? Daqueles castelos do destino. Estamos mesmo no centro dos centros e é o amadurecimento, a colheita. Então ontem a mão abriu este ciclo, não é? Falou desta transcendência do conhecimento, da cura e da realização. Então nós transcendemos toda esta realização, todo este caminho, tomamos conhecimento, curamos, trazemos esta questão muito das realizações com o intuito de conhecer e vamos transcender tudo isso. Então, nesta onda da estrela, eu quando olho, talvez por ser estrela, não é? O selo, olho sempre para a questão dos desafios e nós temos logo ali o espelho, não é? Nós sabemos que a estrela fala da arte, da beleza, da elegância, é, é pura energia, assim como o Sol. Então a estrela está no tom magnético e depois temos o Sol cósmico, mais uma energia, um foco de luz. E então quando nós projetamos este foco de luz sobre um espelho, ele não se vê, não se reconhece porque é pura energia. Então a luz não tem imagem. E isto acontece muito neste selo, não é? De não se ver, não consegue ver a sua própria imagem. E nós, quando estamos muito focados no nosso, nas nossas questões, não conseguimos ver todo o panorama, não conseguimos entender todo o percurso. Então, o espelho convida-nos a este reflexo, a trazer esse olhar à estrutura, não é? Ao autoconhecimento. E isso é o que ajuda a estrela a reconhecer-se, porque como ela não emite uma imagem no espelho, ela consegue se reconhecer através desse exercício do autoconhecimento. Então nós podemos trazer essa analogia do autoconhecimento para fazer essa análise, essa revisão de todo o ciclo. Também não é por acaso que a estrela, não é? Isto tudo tem uma ordem, uma lógica e está aqui num fim que fala sobre essa colheita, mas se a gente pensarmos nos agricultores, assim que eles fazem uma colheita, já estão a preparar todo um novo ciclo. E assim somos nós, de ciclos atrás de ciclos, e quanto mais conscientes estivermos, mais conseguimos ver o reflexo deste todo, porque quando olhamos para esta forma aqui do espelho, ele em duas dimensões, parece esta grelhazinha, quase que uma mandala, mas é uma pirâmide. Então, ver sobre diferentes pontos de vista, trazer uma ordem, uma organização, uma estrutura para criar essa imagem. Isso também fala muito sobre esta questão da arte. Não é? Tudo tem, nesta vida, tudo é artístico, tudo é belo, mas tudo tem uma ordem para ser um padrão harmonioso. Então, nós também trazemos essa ordem, esse padrão harmonioso para a nossa própria vida. E nós conseguimos fazer isso analisando aquele caminho que já foi
percorrido, porque é esta capacidade de análise, e isto foi aberto, foi-nos pedido ontem pelo selo da mão, esse conhecimento, não é? Essa realização, através daquilo que realmente nós já realizamos, e olhamos para trás, não para ficarmos ali presos naquelas imagens, mas para termos uma perspectiva daquele padrão que estamos a dar forma, não é? Para conseguirmos harmonizar aspectos do nosso ser. O macaco, ele é o análogo da estrela e vai-nos falar, não é, sobre esta questão da ilusão. A ilusão daquilo que está a ser, se olharmos para esta questão do jogo do espelho entre o interno e o externo, não é? A ilusão da forma física deste mundo, mas também fala daquelas questões muito importantes do ilusionismo e fala nesta capacidade de ter a imaginação, esta brincadeira, o faz de conta. Então aqui o macaco, ele fala muito sobre este jogo de encarnarmos diferentes personagens, não é? Porque a nossa personalidade, ela define também muito daquilo que nós estamos a viver ao nosso entorno. Então, mudamos esta questão do macaco e do ilusionismo de encarnar diferentes personagens, tem a ver com esta capacidade como os atores têm, não é? De modelar essas diferentes personas. Então, quem é que nós somos na realidade? O que é que estamos a refletir, quer em nós, quer externamente? Analisar tudo isso e perceber aquilo que queremos estar a dar forma. Podemos começar a jogar aquele jogo do faz de conta. Temos que encarnar primeiro essa personagem. Temos que ser para depois todo o nosso externo tomar essa forma, refletir esse nosso ser. E fala também da questão que o caminhante do céu traz à estrela, ao empoderar através de explorar novos espaços. Então, este jogo também da ilusão das diferentes personagens, desta brincadeira, desta ilusão, é empoderada pelo próprio caminhante do céu, que vai nos convidar realmente a estar em diferentes espaços, a explorar novas formas e ao mesmo tempo a estarmos vigilantes, não é? De tudo aquilo que possa interferir nesta nossa nova descoberta, nesta nossa nova personagem. Então tudo vai informar. E ele fala muito sobre esta questão de viver no céu, na terra, porque é isso que nós queremos quando falamos deste encantamento do sonho. Nós estamos a caminhar para conseguir viver de acordo com a nossa verdade, segundo a nossa verdade, segundo o nosso coração, segundo a nossa verdadeira essência, que é o que esta onda da estrela fala. Ao chegarmos aqui, ao chegarmos à luz, retornamos à nossa verdadeira essência. E então, mas muitas vezes estamos a caminhar aqui na Terra e não estamos a conseguir estar nessa nossa verdadeira essência. Então, o caminhante vem nos ajudar a isso, à vigilância dos sentidos, para percebermos esses espaços internos nossos e também externos, e irmos focando no coração, porque ele tem aquelas duas pontezinhas que não se unem. A gente fala muito que essas duas pontes que quase se unem, elas unem-se no coração, como quando nós fazemos esta ligação ao coração do céu e ao coração da terra. Elas ligam-se no nosso coração. Então essa é a chave. Nesta vigilância dos sentidos, dos espaços internos e externos, explorarmos, mas sempre tendo em atenção o nosso coração, a nossa verdade, o nosso caminho e deixar então essa luz, essa nossa verdadeira imagem brilhar. Mas para isso nós fazemos todo este jogo do autoconhecimento, saber quem realmente somos, que esse é o desafio, de ir experimentando estas diferentes personas, formas de ser, personagens, estes jogos de ilusão, brincar
esse faz de conta, até irmos aprimorando a nossa verdadeira essência. A continuar essa jornada, passamos aqui para aquela parte-chave, que é a que transcende tudo, que eu gosto sempre de ver quem abre o ciclo e quem transcende, que é continuamos. Então nós regressamos ao Sol, e o Sol é o fim do Tzolk'in, e quando chegamos aqui, nós todos vamos vibrar o nosso Qin, retornamos à luz, retornamos à nossa essência. Então todo este caminho nós fizemos para retornarmos à nossa própria frequência, a esse ser de luz que nós realmente somos. Então iluminamos vida, trazemos esse fogo universal, retornamos à fonte. Somos autogeradores, catalisadores de toda a nossa realidade. Temos foco, que é o que nos empodera para uma nova jornada ou para este fim destes 13 dias. Sempre conectados com o coração. Lá está, quando eu falei ali do caminhante, é o que une os dois mundos, o céu e a terra, é sempre o coração, sempre a nossa verdade. É isso que nos move e somos empoderados a renascer, sempre a nutrir esse novo ser, porque estamos sempre em constante morte e renascimento. Então, damos morte para partes nossas e nutrimos novas formas. Então, nós daqui a 5 minutos somos diferentes do que aquilo que éramos há 5 minutos atrás. Mas no presente somos sempre o todo. Então esta é a dança, é bonita, mas existe este evoluir para estados cada vez mais harmoniosos, conscientes da nossa verdadeira realidade, porque nós todos estamos aqui a trilhar este caminho de evolução de consciência e é aquilo que permanece connosco. Nós libertamos esta nossa forma física e aquilo que permanece é esta forma pura de energia, de consciência. É isto que vemos aqui neste fim, deste Tzolk'in. Então, olhando outra vez para a onda, o que comanda todo este caminho é o humano. É interessante ele estar aqui no tom harmónico, porque humanos somos todos, não é? Então, este humano harmónico já percorreu todo aquele caminho, adquiriu sabedoria neste último percurso, ele já realizou muito conhecimento e agora então esse conhecimento tornou-se sabedoria através das suas próprias experiências. Isto é, nós fizemos um caminho, realizámos muitas coisas e isso trouxe-nos sabedoria e influenciamos através de quem somos agora. Então este humano influencia e estamos cientes das escolhas e do livre-arbítrio de cada um, porque compreendemos toda esta jornada, toda a nossa jornada de evolução e a jornada de evolução de cada um. Compreendemos que, embora estejamos todos aqui hoje no Quinta Estrela, neste dia, todos nós estamos em diferentes fases de evolução de consciência e está tudo certo. E é esta capacidade de acedermos a este livre-arbítrio, quer nosso, quer dos outros, que comanda sempre este caminho de arte, não é? Percebemos que a única forma de conseguirmos tocar no outro é através da inspiração, não é? Nós influenciamos-nos uns aos outros através de quem nós somos, através das nossas ações, das nossas palavras, daquilo que emanamos, não é? Através do nosso próprio brilho, da nossa luz, sem nunca controlar. Então, respeitando o caminho de cada um, sabendo que cada um está onde está no seu processo, que tem a sua aprendizagem a ser feita, assim como nós. Então, este humano ele é guiado pelo Sol, lá está, este fogo universal.
que é para onde todos retornamos e quem nós somos verdadeiramente. E isso é o que guia esta conexão com essa capacidade de ser um sol, uma luz, estando em conexão com o divino, com o valente, com o espírito, sendo empoderado pelo campo emocional e realizando todo o seu conhecimento, curando todos os seus próprios processos, comandando essa cura, essa realização, constantemente. E depois temos o guerreiro solar. Então, neste caminho, não é? Nesta onda da estrela que fala dessa colheita, este amadurecimento, este guerreiro está no tom solar da pulsação do coração. É tudo muito ligado com, novamente, o coração. Sabe os seus valores, tem esta questão muito ligada com a inteligência, porque questiona e continua a preservar nessa questão de questionar, não é? Muito ligado, como está no tom do pulso, se todos estes questionamentos, tudo o que são medos e ignorâncias, ultrapassar tudo isso através da sua própria intuição, do seu coração, saber quais são os seus valores e ser guiado por isso, não é? Trazer essa capacidade de questionar tudo e de estar bem seguro dos seus valores para continuar o seu caminho. Ele é guiado pelo humano, pela questão, como nós vimos há bocado, do livre-arbítrio, da sabedoria. E tem como oculta a serpente. Traz esse poder de estar bem perto da terra, sempre a superviver. Traz essa força vital para lhe dar este pulso, não é? Embora toda esta onda da estrela esteja muito ligada com energia, luz, o sol, é vivida na terra, no nosso corpo. E o guerreiro é desafiado a soltar tudo o que são crenças, tudo o que são, no fundo, padrões mentais limitantes, tudo aquilo que o impeça de continuar a pulsar o seu coração, os seus valores, toda a sua sabedoria e inteligência para seguir em frente, com todo o conhecimento, não é? Acumulado ao longo deste tempo. Então, daí aquela análise que eu falava no início, é importante fazer isso, porque isso também nos vai dar esses valores de referência, aquilo que nós vamos querer continuar a ter como valor e propósito no próximo ciclo. Então, isto é o que eu sinto dos amarelinhos. E eu acho que hoje estamos aqui em número certo para fazer os outros pulsares. Por isso, temos o pulsar do desafio, do serviço. Quem quer os vermelhinhos, os brancos ou os azuis. E podem Ok. também complementar alguma coisa dos amarelinhos, se vocês quiserem, se sentirem. Obrigada, pá. Obrigada, Joana. Eu aqui estava só a fazer o reconhecimento que estava a pensar qual é que eu faço Uhum. e apesar de não estar com muita vontade, eu vi aqui o lunar, o tom lunar do desafio, porque sinto que o desafio tá assim forte. E depois vi que ele faz o pulsar com a Terra, que é, vamos entrar na lua lunar, ou seja, ao mesmo tempo que a lua é o desafio da onda, nós vamos entrar
na lua lunar nesta onda, né? Uhum. Nesse selo da Terra. Nesse selo da Terra, exato. Uhum. Então estava só a apontar, a trazer ao foco essa informação também que para mim foi ok. Ahm, não sei se alguém quer fazer os vermelhos. Podes fazer, já estás a fazer. Então, se estamos nos últimos 13 dias deste capítulo de 260, que foi um processo do nascimento de um novo ser, não é? De todas estas experiências desde dezembro, tal e qual tu disseste. Uhum. A estrela, o artista, ele usa as suas emoções através da sua arte. E a verdade é que quando o artista ele consegue aceder a esse espaço, ele é muito mais criativo do que só mental. Ele é aqueles artistas que usam as suas raivas, as suas tristezas, as suas maiores alegrias numa obra de arte são incríveis, não é? Apesar de ser o desafio, então é tipo, a lua vem-nos lembrar que realmente nós precisamos de ir a esses lugares das águas profundas para que o fluxo da nossa arte enquanto vida ele realmente aconteça. Senão vamos estar só num lugar mais mental. E temos também aqui a águia, que ela depois pode trazer um pouco essa informação, mas focando só nos vermelhos, para mim foi o que é que um artista é? Um artista usa as suas emoções e aqui estamos no desafio, as nossas emoções. Ahm, e a lua, ela quando vai nesse fluxo, quando nós cuidamos das nossas emoções com esse amor incondicional que o cão nos lembra como análogo da lua, que é tá tudo bem, podes chorar, podes rir, e o cão vai nos dar esse conforto de não estamos sozinhos. E, e, e nós podemos ser quem nós quisermos. E o humano, como o culto da lua, ele também nos lembra um pouco isso, de nós podermos seguir o nosso fluxo. E rio há só um, né? Mas há vários caminhos para chegar a esse rio. Então, nós podemos ir noutros fluxos, que não só um fluxo, que não só aquele fluxo que talvez seja o mais fácil ou esperado. E, e talvez mesmo o inesperado, porque aqui o oposto é a tempestade. Então, a tempestade que fala sobre catalisar energia, um movimento, e é o oposto, ou seja, é o que pode ser mais distante e difícil para a Lua, para as suas emoções, porque a Lua, ela precisa de um fluxo, não é? Ter ao mesmo tempo uma certeza que a água vai naquele caminho e a tempestade, ela vai um bocadinho abanar aqui as águas e questionar: tu queres mesmo ir nesse fluxo? Tu estás feliz nesse fluxo? Para depois então nos mostrar que nós somos livres e temos poder de decidir para onde queremos e como queremos estar. Mas o que eu sinto em especial o selo do caminhante, ele é muito, é um pouco louco, é um pouco, assim, tem muita energia, é um foguinho, é um selo assim, para mim, o caminhante é mesmo um explorador. O explorador, ele não tem medo de ele ir em vários fluxos. Aliás, ele quer mesmo explorar os vários fluxos. Ah, e neste tom rítmico.
que ele nos pede, ok, vamos estabelecer aqui um pouco a ordem. No meio deste caos, que é tantos lugares, tantas situações, tantas informações, tantas possibilidades, mas vamos organizar. E como é que podemos organizar? Podemos organizar em como? A ir, a explorar, a descobrir. A descobrir o quê? A descobrir que afinal ainda tinha um pouco de raiva daquela pessoa. Afinal ainda tinha um pouco de tristeza, afinal ainda tinha algo por escavar. Porque o caminhante ele desenterra. Qual é a missão do. É desenterrar os mistérios? Não. É o filme É? medicinal, sim. Ah, Vem dos mistérios, sim. yeah, yeah. Então ele quer desenterrar esses mistérios escondidos que estão no nosso corpo, porque eu sinto que o caminhante também é um selo muito do corpo, é muito de, né, movimento, então ele está a fazer aquilo pulsar com as emoções que elas estão dentro do nosso corpo. E o análogo do caminhante é o enlaçador, e ele pede muita libertação, muita transformação de tudo isso que está a acontecer para, para mais uma vez depois irmos explorar espaço, com vigília, mas já um pouco menos do que fomos, porque nós já trabalhamos o nosso desafio das emoções, de fazer todo esse trabalho para caminhar outra vez e caminhar em direção à nossa intuição. E trazer isso para a nossa vida, para a nossa arte, que é usar a estrela, usar a arte, a beleza dela, a harmonia. E eu assim espero que este último ciclo, este fechar de 260 dias, traga aqui realmente esta luz, este brilho, esta harmonia, porque também é o poder oculto do caminhante, a estrela. Ela só vai brilhar assim que ela se conectar com as emoções e a intuição. E ela brilha sozinha, mas para os outros. Ela não brilha para si, ela brilha para o céu, né? Quando nós olhamos o céu, estão estrelas, ela está sozinha no seu lugar, mas tem outras estrelas à volta e, enfim, está ali a dar um show para o mundo. O caminhante também gosta de dar um pouco de show para o mundo, né? Ser o profeta e vir aqui dizer a profecia. Ahm, e depois aqui para o pulsar da Terra, que vai ser então o primeiro dia da lua lunar, que vai falar do desafio, né? Que vai ser qual é que vai ser o. A Pera, noite. vai ser a noite? Ai, vai ser a noite. É, noite lunar. A Terra, aquela que se move, está sempre em evolução e a nossa Terra está a evoluir muito. E nós, não sei se nós estamos a conseguir acompanhar a sua evolução. Toda esta, todo este caos, todo este movimento, toda esta aceleração. E o análogo dela é o vento planetário da manifestação. Então, a Terra, a Terra, o que é que nós estamos a fazer na Terra? O que é que nós estamos a manifestar na Terra? Eu gostei muito da frase do vai ao racha, que foi dita agora aqui. Vai ao racha. Eu sinto essa frase que está a vibrar muito agora, neste momento, nestes ciclos, nestes últimos ciclos. É tipo, nós vamos terminar um e é ou vai ou racha. E a Terra ela está sempre a movimentar-se. Será que ela vai rachar algum dia? Ou ela já está rachada?
Ahm, Ao mesmo tempo que ela pode rachar, a Terra ela tem aqui o análogo, que é o desafio, o antípoda, que é o desafio, que é a mão, e a Bárbara falou hoje, não é? Da cura, da realização, que foi a transcendência da onda. Eu não senti, eu senti muito conhecimento. E a verdade é que através do conhecimento nós temos a possibilidade de cura. Mas é tão doloroso, foi tão doloroso. E aqui a serpente também, ela traz toda esta. Para chegar à cura, tu precisas de tirar a pele. E aqui este tom do planetário, se calhar ele vai pedir mesmo para chegar à cura, tens que tirar a pele, tirar a pele, tirar a pele. E eu também gostei muito desta frase da Bárbara, que a estrela à frente do espelho, ela não se vê. Então eu acho que nós temos que tirar a pele daquilo que nós, ou seja, como nós estamos a refletir o que nós somos, tiramos a pele e então deixamos de refletir. Ou passamos a refletir, mudamos o que refletimos, né? transformamos o que refletimos nessa tiragem de pele. E, e aí então colhemos os frutos do ser planetário nesta semente que, que vemos depois assim então brotar as novas sementes, a nova forma de, de cuidar desta terra. Eu não sei se já terminaste, Joana, desculpa estar a Força, interromper. Má. Não, é que agora eu, estes últimos dias, é essencialmente na onda na tua onda da águia, eu tenho estado a ouvir muito o Joe Dispenza, sabe? Hum, Ele tem uma frase que diz sempre, quase em todos os vídeos dele, que é, eu vou dizer em inglês porque não há assim uma tradução direta para português. Your personality creates your reality. Your person, reality. Personality. uau, deixa-me Percebes? escrever. Por isso é que eu senti muito isto nesta onda, que basicamente tem a ver com esta questão que eu falei da personalidade. Cria a tua realidade. Mas em inglês é Como é a frase, Bárbara, de novo? Desculpa que eu estava concentrado aqui. your, your personality creates your reality. Personality é person reality. É igual, é tipo, É isso que ele está a dizer, é é uma chave. metade da palavra. Então, se queres mudar a tua realidade, muda a tua personalidade. Isto tem tudo a ver com a estrela, com a onda da estrela. Muito ligado a esta questão do macaco. A personalidade. É uma persona. Uhum. Percebem? É uma personagem que nós estamos a encarnar, a agir, não é? No palco da nossa vida. É como se a vida fosse o nosso palco. E qual é que é a personagem que a gente está a encarnar, a realizar? Que é isso que o Joe Dispenza diz. Your person, reality, personality creates your reality. Então, quanto melhor ator formos, percebem? Por isso é que nós temos que, imagina, pa- se nós quisermos ser qualquer coisa, não é? Porque nós somos tudo, mas se quisermos ser diferentes personagens nesta vida, nós vamos ter que mudar o nosso papel. Então vamos ter que encarnar muito bem essa personalidade. Isto tem muito a ver com esta onda da estrela, percebem? E o macaco vem mesmo dizer isso. Vocês Mais uma vez o teatro, é, a personagem. Então, deixa-me só pôr para o concreto aqui o que estás a querer dizer. Imagina,
o macaco fala de várias personagens e Sim, nós, para cada situação da nossa vida, nós podemos usar este macaco para, com esta situação eu sou esta pessoa, com esta sou sim, esta, né? sim, Usar essa exatamente. magia de sermos vários atores. Exatamente. E, e na E verdade nós, imagina, tem- isso acontece, não é? Porque há determinadas situações na nossa vida que nós somos assim com aquela pessoa ou com outra pessoa somos assado. Então é tipo, eu estou muito a passar isso, sabes? Então é tipo, quem é a Joana? Muda a tua Joana, personalidade. Estás a perceber? hã? É o que o Joe Dispenza diz, é muda a tua personalidade. Porque a gente sabe que tem diferentes personalidades conforme as circunstâncias ou imagina o tipo de profissão. Tudo são personagens que a gente cria, sabes? Claro. Então imagina se queres mudar alguma dessas esferas, muda a tua personagem automaticamente. A tua realidade vai mudar. Muda a Hum, forma como te relacionas com as pessoas, muda, por exemplo, isso acontece muito quando a gente muda de trabalho, tu tens que encarnar outra personagem, não é? exato. Tu, por exemplo, és diferente quando tens que estar ali a ensinar as crianças. E depois, se tiveres que ser mãe, és outra personagem. Nós temos vários papéis. É sobre isso, os papéis que nós ocupamos, não é? Nos diferentes lugares e está tudo certo. Então, por exemplo, nós, por exemplo, para estarmos no papel de mãe, não vamos ocupar o papel, por exemplo, de um E estás assim também. coleguinha, por exemplo, percebes? Se estamos num papel de educação, é tudo sobre isso. Então, o Henrique tem tudo a ver com isso. E é uma coisa que nós aprendemos através da prática. E eu acho que o espelho vem sobre isso, vem sobre esta questão do aperfeiçoar, esse reflexo, sabes? Esse autoconhecimento, tens de conhecer bem o que é ser essa personagem para poderes encarná-la. Hum, Os espaços, lá está, deste caminhante, eles empoderam isso, porque tu vais mudar a tua personalidade nos diferentes espaços onde tu estás. O espaço muda-te, não é? Tu sentes a influência do espaço na tua forma de expressar. És afetada pelo espaço também, mas também és empoderada pelo espaço. Então tem tudo a ver isso. Qual é que é o lugar que tu estás a ocupar? hum, Por isso é que a água veio aqui no desafio, não é? E ela fala muito sobre isso, sobre o ocupar os lugares que tu estavas a correlacionar muito bem com o caminhante do céu e com a terra, não é? Porque a água, ela toma a forma do espaço que ela ocupa, não é? Se tu metes a água num copo, ela vai tomar a forma do copo. Assim que a uhum, colocas numa forma diferente, ela toma, mas ela é sempre água, sabes? Mas ela só é como a estrela, uma estrela não tem forma, mas ela vai tomar a forma do contexto onde está. É como a água. E ela precisa dessa forma, percebes? Porque a gente precisas dessa forma para dar forma à água, à estrutura. Para conseguires poder contê-la, não é? E transportar e para beberes precisas daquela forma, daquela estrutura. E ela adapta-se e molda-se. E ao mesmo tempo ela permeia tudo, mas nunca perde a sua essência, que é a água. É muito aquela que há uma frase que o José Argüelles fala muito, que eu acho que foi uma das primeiras frases que o Ícaro apanhou logo, que é
sem estar identificado com nada, estou identificado com o todo. Porque no fundo depois nós somos sempre luz e é este caminho que estamos a fazer. Mas nesta Terra, por isso é que a Terra está aqui na manifestação e esta questão do espaço dela tem muito, porque eu estava a dizer, a estrela, o sol, tudo isto é luz, não é? Mas nós somos luz encarnada na Terra. Não é? Então estamos numa forma que é física, neste caminho de evolução da Terra, não é? Estamos a evoluir e aquilo depois quando a gente sai deste corpo, sai essa essência, essa luz. Mas a evolução continua. É como a água. Pronto, agora vou-me calar. Vou passar. Obrigada, Vá. Cachorro elétrico ou macaco autoexistente? Eles são. Estão ali no jogo dos ocultos. Quem quer começar? Eu posso avançar com o cachorro. Portanto, o que é que eu vejo nesta onda? Todo o meu processo de purificação das emoções, todo o processo que eu tenho vindo a atravessar e que é o propósito desta onda, é o purificar. Tudo tem que ser motivado pelo amor próprio, pelo amor que eu posso sentir pela pessoa que sou, sem máscaras, sem nada a esconder, ser eu realmente, para poder então estar na presença, estar no aqui, no agora, ser autêntica. E esse processo não implica que seja doloroso, não é? Ele implica que tem muito amor, que é dado com magia, com brincadeira, com sabedoria. Temos que saber dar, dosear muito bem tudo aquilo que nós cá temos dentro para realmente sermos quem somos, sem medo, sem nada. E aí tem realmente aqui o eixo desta onda, que é precisamente o aqui e o agora. Aqui e agora com presença, despir toda a nossa casca, todo aquilo que não somos realmente, e darmos nascimento a um novo ser, ao ser que nós realmente viemos cá representar, aquilo que nós temos de mais genuíno, para deixar que todas as pessoas e que tudo em nós, todas aquelas crenças que nos limitam, todas aquelas imagens falsas que têm de nós, caiam por terra, para poder então semear o ser que eu realmente sou, o ser que eu pretendo ser, possa beneficiar a mim e lançar sementes para tudo o que me rodeia. Só assim eu posso me sentir realizada. Só assim eu posso curar a mim, aos outros e ao planeta, sendo quem realmente sou. Porque todos aqueles que estão à minha volta são reflexo daquilo que eu sou. Que temos aí o espelho. O espelho, quando eu olho, não tem imagem, mas tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu faço é um espelho daquilo que eu tenho dentro de mim. E se eu realmente quero brilhar, se eu realmente quero chegar ao ponto da sabedoria, se realmente quero manifestar o sonho na Terra e eu brilhar com elegância, com harmonia, eu tenho que sempre pensar: aquilo que eu estou a manifestar é o reflexo daquilo que eu sou e daquilo que eu sinto. E só assim posso ascender, só assim eu posso partilhar com tudo e com todos. Só assim eu posso chegar ao ponto de iluminar a minha vida e a vida de todos e de todos, tudo que está à minha volta.
E é isto que a estrela realmente me mostra, é para ser eu própria, para saber nós próprios, não sou só eu, qualquer um de nós que entre nesta onda, para sabermos brilhar, para sabermos mostrar com harmonia aquilo que realmente somos. Nós só viemos cá representar. Então que representemos o nosso papel o mais harmoniosamente possível, com a maior elegância e com o maior brilho. Só assim podemos fazer com que todos beneficiem à nossa volta. Só que nós somos um pequenina peça do grande puzzle que é o universo. Então que saibamos realmente comandar as nossas vidas com harmonia, com elegância e com amor. E é a minha leitura desta onda. Muito inspirada. Gratidão. Sempre sucinta. Ai, tão bom. Senti, foi o que eu senti neste momento. Acho que não é preciso dizer muito, basta olhar para a onda. Trouxeste um alento. Vocês usaram alguma coisa e não me convidaram antes de eu entrar, né? Certeza. Diga? Hã? O pessoal tá aqui numa inspiração, numa viagem. Não, eu comecei a ouvir e foi o que eu Muito, senti. muito bom. Não, tudo que Isto vocês dá mesmo falaram, alento. tudo que as três falaram foi muito relevante mesmo, mesmo. Muito relevante. Muito profundo e relevante. E muito homogêneo o entendimento da onda, sabe? Isso que eu acho interessante, sabe? Ao fim de mais um Tzolk'in, a sensação que dá é que todos nós trabalhamos em favor de criar esse consciente em torno da sabedoria, sabe? Claro que vivendo cada um a sua história e tudo, mas o fato de nos dispormos a conectarmos em relação a essa sabedoria, né, dedicarmos algum tempo diário a essa sabedoria, nos conecta a um mesmo campo mental, né, e faz com que as coisas se desenvolvam no mesmo rumo, né? Muito interessante isso, olha. É das primeiras vezes que eu sinto isso na leitura, que tá todo mundo vendo a mesma onda, sabe? Uhum. Isso é um sintoma bastante interessante. Podemos dizer assim que é uma estrela guia, né, no céu, né, mostrando que a importância de se olhar para um mesmo lado num sentido construtivo, né, coletivo, né. Isso é bastante relevante. Acho que tem muito a ver com o que a onda propõe. Aqui aconteceu uma sincronicidade, né, porque eu aqui dentro do meu nível de consciência na organização das minhas coisas, eu sempre vou lá numas gavetas que tem um monte de papelada e aí puxo um papel aleatório para desenhar onda no verso, né? Papéis de coisas que já não, pronto, mas estão ali guardadas. E hoje puxei aqui dois papéis, tal, trouxe para cá e enquanto vocês faziam a leitura aqui, fui olhar o que papel que era e não o papel que eu estava escrevendo, mas o papel que tinha ficado do lado. Eram dois papéis, um era a onda da águia, o outro era a onda da estrela do Tzolk'in passado. Acredita? Então eu tô com os dois desenhos, da do passado e a desse, um embaixo da outra. E já vi que a minha visão tinha mudado completamente da coisa, né? Então, veja, né? Eu, eu sempre brinquei com a Bárbara, né? Não com a Bárbara, eu sempre brinquei na minha vida, mas falei para a Bárbara várias vezes que eu sou um bom ator, né? Quando eu falo para ela, mas você faz bem tal coisa, eu falo, não é que eu faço bem tal coisa, eu sou um bom ator. Então eu sou tão bom ator que eu sou capaz de convencer as pessoas de que eu sou bom em outras coisas, entendeu? E eu sempre acreditei nisso mesmo, desde criança. Eu sou o tipo de pessoa que, se você falar assim, faz tal coisa, e eu vou me empenhar tanto em fazer bem aquilo que eu vou conseguir fazer bem e vai parecer que eu sou muito bom naquilo. Mas a verdade é porque eu sou muito empenhado em ser um bom ator, entendeu? Então, e isso é uma característica de, de versatilidade da minha personalidade. Eu sempre fui uma pessoa versátil, mas, por outro lado, é uma característica de quem tem conexão com a beleza da vida, sabe? De tipo assim,
gana de viver, sabe? E é uma coisa que nos últimos tempos, eu acho que eu perdi um pouco, assim, ligeiramente essa gana que eu sempre tive. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, com muita vontade de viver, de fazer coisas, de explorar essa coisa toda que vocês passaram aqui por vários selos. E eu acho que essa estrela, mais do que tudo, ela daí. Porque o que acontece? Aqui só traçando um paralelo com a história que norteia a nossa raça, né? Raça, entenda a raça como estado de consciência atual, né? Mas a história que norteia esse estado de consciência é a história de uma estrela guia que apareceu no céu para dizer que estava nascendo um novo ser, que era o ser que trazia o estado de consciência mais elevado até então que já tinha existido na Terra. Só que quando a gente vai olhar para essa história, essa estrela ela não aparece tipo assim, não teria como reconhecer essa estrela se não houvesse uma história contada durante milênios antes de que um dia apareceria essa estrela, né? Ou seja, essa estrela ela era a anunciação do cumprimento de uma profecia, né? Então você veja, essa estrela ela só é capaz de nortear porque nós já estamos preparados para reconhecer essa estrela, né? Então essa estrela ela devolveu onde eu quero chegar. Essa estrela ela devolveu à humanidade uma esperança nutrida durante muito tempo, entendeu? Durante muito tempo nutriu-se a esperança em meio a muita obscuridade que existia, né? E que hoje, igualmente, nunca deixou de existir, na verdade, né? Mas que naquele momento aquela estrela era fundamental para trazer novamente luz à esperança de toda uma humanidade através de um povo, né? Então, você veja, o que esse arquétipo da estrela traz para nós, né, num fim de um Tzolk'in, né? Ela nos anuncia um novo estado de consciência, né? Ela nos anuncia uma nova perspectiva. Então, eu acredito que cada vez que a gente chega nesse ponto do Tzolk'in e tem a oportunidade de olhar para o que foi feito, né, nesses 260 dias, 247 dias, né? Então, até então. E o que vem pela frente, né, e consegue fazer uma leitura disso, a gente consegue ver um salto de consciência. E acho que por isso que eu, quando puxei o papel precisamente da onda do ano do Tolkien passado, entendeu? Porque a oportunidade de nós vermos, assim, nos pequenos detalhes, né, e nas pequenas coisas, e nessa homogeneidade da maneira de ver a onda e tudo, um salto de consciência e um alento, né, para um estado de consciência que está no porvir, né? E aqui falando sobre o que me coube aqui na forma, né? Esse macaco, ele como análogo da estrela e como forma da onda, ele traz precisamente isso que vocês estavam falando, né? Essa noção de que até que a gente retorne ao sol, né? Até que a gente retorne à essência, a forma de viver essa evolução é realmente se permitindo ser o que se quer ser, entendeu? Se permitindo renascer todos os dias, que é o que uma criança faz, né? Brincar a vida, né? Com infinitas possibilidades, né? Infinitas personagens, né? Que realmente ela pode se encaixar em vários momentos, só que ela não é uma. Aqui é importante distinguir o que é explorar espaços e personagens do que é você se vender a conveniências, entendeu? Porque você ter personagens diversas em circunstâncias diversas diz muito mais respeito sobre a maneira com que o seu estado de consciência se desenvolve do que você ter que, por conveniência, ou por vantagem própria, ou por interesse, vestir uma determinada personagem, entendeu? E isso que vai dizer muito sobre isso é a seguir precisamente a integridade da onda. Qual que é a integridade da onda? Tudo bem, você pode ter diversos personagens, você pode brincar com a ilusão da vida e usar a magia da vida para ser aquilo que você precisa ser e que você pode ser, porém, seja íntegro com uma visão elevada, seja íntegro com uma visão abrangente, com uma visão que está acima
do grosso, né? Acima do vulgar, né? Porque essa visão da águia é uma visão que está acima das nuvens, né? Ou seja, ela está acima do coletivo, né? Ou seja, assim, você não é porque você pode ser várias personagens e que você pode usar da magia para agir na ilusão que você vai se vender a sua visão a uma visão de mundo baixa, a uma visão de mundo conveniente, sabe assim? Então, mantenha a sua visão elevada, mantenha a sua visão ampla, essa largueza de mente, né? Essa mente voltada para o criativo, né? E não voltada para o competitivo, voltada para o disputar espaço com os outros, né? Sim, Você sim. não tem que disputar espaço com os outros, né? Você tem que explorar novos espaços, né? Aqui ó, a Ordem da Onda está dizendo isso, né? Você tem que explorar espaços e não disputar espaços, né? E para isso você precisa dessa visão elevada e dessa mente criativa, né? Você precisa se comprometer com isso, né? Que você vai manter guiado pelo poder de autogeração, ou seja, no momento em que você pensar assim, mas peraí, a minha visão tem que ser elevada para quê, né? Por que eu tenho que manter essa lealdade, essa integridade com a visão elevada? Porque você está sendo guiado por um poder que é seu, né? Um poder que, tipo assim, tudo bem, você pode não conseguir mudar o mundo, mas mudar o seu mundo você pode. Sempre. Sempre. Você pode não conseguir mudar o mundo para todos, mas se tem uma parcela que você é capaz de mudar e que cabe única e exclusivamente a você, é a sua própria vida, o seu próprio mundo, né? E aí, isso cabe à sua visão de mundo, né? Uhum. E aí, a maneira de cooperação é justamente cooperar com essa transformação interna, né? Essa transformação que, independente do impacto que ela gere, ela transforma você e tudo aquilo que tiver disposto a entrar em contato com você, né? Ou seja, você é um agente da transformação a partir do momento que você segue o que essa estrela está te indicando como estado de consciência, né? Agora, eu percebo que essa onda ela traz um senso também de desprendimento, né? Dessa necessidade de ser relevante, sabe? Um desprendimento dessa necessidade de precisar iluminar a tudo e a todos, né? Porque você precisa. Aqui é uma onda que fala muito de autenticidade, de autorresponsabilidade, né? De você elevar a sua ordem interna, porque aí naturalmente você já está contribuindo, né? Você manifesta uma vida sincrônica, né? Quando você tira o peso de ter que agradar, o peso de ter que cumprir agendas, o peso de ter que ser o que se espera que você seja, se permitindo explorar esses espaços, essas personagens, né? Permitindo explorar. Alguém falou aqui uma coisa que eu achei muito interessante, é que agora já são tantas anotações que nem vale a pena olhar para o papel. Mas alguém falou alguma coisa sobre mergulhar verdadeiramente dentro de si próprio, né? E fazer esse trabalho interno num nível mais profundo, né? Eu vejo, igualmente a Joana falou, o caminhante como um selo muito enigmático, né? Eu acho que esse caminhante, ele tem um ímpeto muito grande. Eu anotei aqui no caminhante, peraí, sim, a ordem pela flexibilidade. Eu acho que o selo do caminhante ele tem muito de um ser flexível, um ser corajoso e um ser que não está disposto a se encaixar, sabe? Em padrões. Ele quer precisamente disseminar a possibilidade de ser muito mais do que as pessoas acreditam que podem ser, sabe?
E aqui ele empodera essa onda e ao mesmo tempo ele traz a ordem, né, e o ritmo da onda, né? Ou seja, eu acho que é uma onda que mostra muito sobre infinitas possibilidades, sabe? Dentro e fora, né? E nessas infinitas possibilidades, quando você coopera com essa consciência de que, assim, se as pessoas não abraçarem as minhas infinitas possibilidades que eu tenho para o mundo, eu mesmo vou fazer, entendeu? Com que o meu mundo se transforme através daquilo que eu acredito, entendeu? E pronto, eu acho que com isso eu alinho aí com tudo que foi dito, com tudo que foi dito aqui. Eu acredito também aqui quando eu estava escrevendo os brancos, que esse movimento todo diz muito sobre as histórias que nós contamos para nós mesmos e para os outros, sabe? Então eu acho que quando nós temos aqui o mago no meio da onda, esse encantamento fala muito sobre as histórias que nós contamos, sabe? Contamos e cantamos, né? Para nós e para os outros, né? Então, de que forma nós e aí passa muito pelas ferramentas que nós temos de autoconvencimento, né? De autossugestão. Acho que a nossa autossugestão é muito importante para que nós sejamos capazes de comprar e vender as coisas certas, né? Nessa economia da vida que nós estamos aqui nesse momento, né? Fala sobre influência, fala sobre escolhas, né? Eu acho que tem muito a ver com as histórias que nós contamos para nós, sobre nós e para os outros e sobre os outros, né? É isso aí. Gratidão, Ipa. Gratidão. Gratidão, eu agradeço aí a vocês também. Muito bom. Eu estava aqui ali no sincronário, que aquelas frasinhas que vêm no fim. A de hoje era: viver com paradoxos é um estágio no processo da nossa própria autotranscendência. Como é? Você pode ler novamente, por gentileza? Viver com paradoxos é um estágio no processo da nossa própria autotranscendência. Uau. Às vezes, até estas leituras, muitas das informações parecem paradoxos, não é? Há sempre esta questão, e aquilo que diz é que é um estágio neste processo, para nós nos autotranscendermos. É, Que no fundo está alinhado que a gente aqui no fim transcendemos para retornar ao sol cósmico, à fonte. eu gosto muito da palavra elegância, né? Eu acho Sim, que a palavra elegância ela entrega muita coisa, sabe? Além do que a gente vê, né? Porque quando você, suponhamos que você está com a vida no seu melhor momento, com tudo resolvido, e você se sente autêntico e se sente autorresponsável pelas suas coisas e tem a vida muito bem, num momento muito iluminado. Automaticamente você se põe em outra postura na vida, né? Automaticamente você se apresenta muito mais elegante, né? Você se apresenta muito mais firme, né? E transmite muito mais beleza e ao mesmo tempo consegue ver muito mais beleza, né? Você se apresenta porque a elegância ela não está só na maneira com que você se apresenta, né? A elegância também está na maneira com que você assimila as coisas do mundo, né? Porque é deselegante você não apreciar os dons alheios, né? É deselegante você ver algo bonito e não se sensibilizar, né? Então a elegância ela está não só na maneira com que você se apresenta, mas na maneira com que você aprecia aquilo que se apresenta diante de você, né? E eu, só me usando como exemplo,
mas não me autorreferenciando, mas uma das coisas que eu mais usei na minha vida e tinha muito gosto em usar justamente para potenciar essa versatilidade, né, e essa questão de ser um bom ator para cumprir bons papéis, era o meu cabelo, né? Quando eu tinha muito cabelo, eu usava muito essa ferramenta para versatilizar a minha imagem e muitas pessoas me referenciaram por isso, sem eu nem saber, porque quando eu voltei para Portugal, como eu usava o cabelo de várias formas muito excêntricas, muitas pessoas nem me reconheceram pelo fato de eu não ter o cabelo nesse momento. Algumas não me reconheceram e quando me reconheceram falaram: "Ah, você que andava com aquele cabelão e tal, não sei o que", coisa que para mim era comum, mas que para as pessoas servia como referência daquela personagem que eu era naquele momento. E eu já falei para a Bárbara várias vezes que o que mais me incomoda hoje de não ter essa possibilidade de usar o cabelo de várias formas é justamente isso, porque eu gostava de usar aquilo como uma personagem. Então aquilo me facilitava mudar. E um dos principais motivos hoje, estudando, né, os temperamentos e estudando tudo que eu estudo em termos de saúde, um dos principais motivos que faz com que a pessoa tenha esse problema que hoje eu estou vivenciando é a inflexibilidade da mente, né? É uma mente inflexível e, por consequência, muito fogo na mente, né? Ou seja, usando o termo popular, é uma cabeça quente e uma cabeça dura, né? Ou seja, uma pessoa que tem dificuldade de flexibilizar os seus pensamentos e de abaixar a cabeça para outros modos de pensar e outras possibilidades, faz com que você perca cabelo. E você veja, e isso também dificulta a sua capacidade de ser versátil depois, né? E flexibilizar a sua maneira de encarnar outras personagens, né? E eu me vejo no momento da minha vida, talvez que eu tenha mais dificuldade de encarnar outras personagens, é no mesmo momento que, por sincronicidade, eu estou passando por essa questão estética, né? Interessante, né? E a estrela tudo fala de estética, né? Da beleza, da Pois, estética, exato. né? Arte. Arte traz estética. É a maneira com que a gente se apresenta para o mundo, né? Super interessante essa análise sobre o cabelo e sobre, enfim, conheço várias pessoas nessa situação, então é interessante ter esse ponto de vista. E tem mais uma coisa, eu relacionei, também já compartilhei com a Bárbara, porque como converso muito com ela, mas já fiz essa partilha em outras vezes, porque isso já há anos antes de eu começar aqui no movimento convosco, eu já tinha notado sobre o selo do caminhante, né? Eu tenho a sensação que o caminhante são pessoas que têm necessidade e o impulso de viver vidas duplas, ou seja, viver personagens mesmo às vezes até num nível mais profundo e sério da vida, sabe? Pessoas que tendem a viver vidas tipo alter egos. Pessoas que têm duas famílias, pessoas que têm situações enrustidas na vida, coisas assim, entendeu? Eu percebo que o caminhante tem essa tendência a viver vidas duplas e ter essa necessidade de viver vidas flexíveis para ter personagens vivendo simultaneamente. E o caminhante é a potência oculta da estrela, né? Então vejam, né, como que isso está realmente tem essa tônica aí, né? E que de certa forma acaba pegando o macaco aí no jogo também, né? Enfim, mas é isso. Gratidão. Então, olha, se não tiverem mais nada a acrescentar, vamos encerrar, que já está aí tudo com soninho. Também tenho aí as crianças, o Mateus já vai para ligar a sua televisão. Vamos então centrar no coração. Vamos agradecer este momento, este encontro, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi sentido, canalizado. Vamos colocar à disposição da mente e do coração da Terra, para que esteja disponível para todos os seres
que necessitem ou que estejam à procura desta informação, desta frequência, para a sua evolução de consciência aqui na Terra, aqui e agora. Com muito amor, muita gratidão, vamos encerrar este encontro com a saudação Maia. Ayum Hunapku Eva Maia Emaho. Ayum Hunapku Eva Maia Emaho. Ayum Hunapku Eva Maia Emaho. Salve a harmonia da mente e da natureza. Cultura galáctica, vem em paz. Aho. Gratidão, gratidão, gratidão. Amor, amor, amor. Marrakech. Uma boa noite, uma boa onda, um bom fecho de ciclo. Gratidão a todos. Gratidão pelas vossas Boa noite. partilhas. Tá? Gratidão, pessoal. Gratidão. Boa onda. Boa Boa onda. onda. Tchau, tchau.